Prontinho. Maravilha. Estamos aqui em mais uma live, hoje com a Yara Mendes. A Yara, ela é síndica e antes, muito bem-vinda, Yara, obrigado pela oportunidade que você está dando para nós de conhecer um pouquinho da sua história e de como que você, né, veio a se tornar síndica aí nesse seu condomínio, tá certo? E antes da gente começar e te dar aí a palavra, eu queria perguntar o seguinte: é verdade que em 2020 você era apenas uma condômina simples? Você não era síndica, você resolveu então se tornar síndica? É verdade isso? Sim, sim, sim. No ano de 2020 eu estava assim em casa, como todo mundo. Que legal. Tá bom. Então fala pra gente um pouquinho quem era a Yara em 2020, o que a Yara fazia, como que era a tua vida em 2020, antes dessa viravolta toda de você resolver ser síndica. Boa tarde. Meu nome é Yara, moro em Salvador, Bahia. Veja bem, no ano de 2020 eu estava sem fazer nada. Como muitos já tinha acabado o curso, que eu fiz um curso de corretagem, né, corretora de imóveis. E depois eu comecei, na verdade, eu sempre gostei da área de administração de condomínios. Só que eu fui convidada a fazer o curso de administração ou de corretora de imóveis. Aí eu peguei e passei o ano de 2019 todo estudando para me tornar corretora de imóveis. Só que eu peguei e falei assim: ah, eu quero unir o útil ao agradável, porque se eu entrar no prédio, eu vou ter acesso aos apartamentos. Eu tendo acesso, e se eu for administrar ou entrar como síndica, alguma coisa, eu vou unir também de estar conhecendo os moradores, pegando a confiança e poder fazer as duas coisas. Só que até então não tinha começado nada. Quando foi no ano de 2020, no ano de 2019, aliás, teve uma mudança no condomínio onde eu moro, aqui em Salvador, que era uma associação de moradores e passou também a ser condomínio. Só que até então eu não entendia o processo que tinha acontecido. Aí até um certo dia que eu perguntei para o atual síndico, eu perguntei, não, mudou agora, deixou de ser associação e se tornou condomínio? Ele falou, não, você não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Essa curiosidade. Ele não estava fazendo obras nas partes comuns. Aí eu fui questionar. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Se os moradores têm uma taxa que os moradores estão pagando, por que o senhor não está investindo? Ele falou, não, eu não vou investir porque essa área é da associação. Aí eu falei, não, não é da associação, porque a associação foi em 85 e agora o senhor mudou, converteu para, fundou, como é assim, que na época eu nem sabia o termo direito, aí para condomínio. Aí ele pegou, deu risada, olhou para mim, deu risada e deu as costas. Eu falei, não, não vai Não ficar assim. pode. Não pode, muito desaforo. E meu esposo estava de junto assim, eu, não, o senhor não pode, o senhor tem que explicar o que é área de condomínio, o que é área de associação. E ele olhando para mim assim, não respondia nada. Aí eu disse, não, não, esse senhor ele tem que entrar na real. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e fui descobrindo, né, que tinha que saber sobre leis, um bocado de coisa que eu não sabia ainda. Entendeu? Bacana, entendi. Então, assim, na verdade, pelo que eu estou entendendo, você, moradora, uma condômina, com a sua, né, as suas obrigações em dia, de repente você percebe que muda tudo dentro do condomínio e mesmo pagando a taxa, o síndico da época não fazia obras, não fazia melhorias, e aí você acabou encontrando uma pessoa que de repente não estava esperando ser questionado, né? Confrontado. Confrontado. As pessoas normalmente são muito submissas, né? E nessa circunstância, você, com mais esclarecimento, foi atrás dos seus direitos como condômina. Quando você questionou, aí você descobriu uma outra face do síndico,
que era ser autoritário, né? Virar as costas e ir embora, Muito. ou seja, ele te ignorou totalmente ali. Aí ele me E aí foi. desafiou, né? Ah, te desafiou. É, Conta aí para porque nós ele que fez. desafio. Porque foi a falta de respeito. Eu falando com ele das costas. Aí eu falei, não, meu filho, nem que fosse eu conversar com o presidente da República, como é que o senhor me dá as costas? Aí eu comecei a mandar um bocado de mensagem para ele, comecei a perguntar para ele isso, e aquilo outro, e ele não dava resposta. Aí eu comecei a ir pelo código, entendeu? Assim, de ficar procurando e o que o Código Civil falava. Aí eu tirava o print da tela e enviava para ele, ó, o Código Civil diz isso, isso, isso. Estou até ajudando o senhor a estudar. Aí ficava, ele ficava bravo. Aí ele, a senhora procura os seus direitos. Eu falei, por isso mesmo, estou estudando, vou procurar meus direitos. Aí foi quando, na verdade, o imóvel onde eu moro é no nome do meu sogro que faleceu, né? Então, o que aconteceu? Teve o trâmite da documentação, tudo que ele não queria passar o boleto do nome do meu sogro que faleceu para o meu esposo, que ele queria o IPTU já no nome de meu esposo. Mas só que tem o Sim, trâmite todo do inventário, que tem que fazer o que é inventário, tudo. demorado. Isso, e mesmo assim ele falou assim: não, eu quero que você pague as taxas, mas não posso passar o boleto para o nome do seu esposo. Eu falei, então, o senhor acione a gente judicialmente. Eu sou meio assim, meia brabinha para as coisas assim, decidida. Aí eu falei, então o senhor aciona judicialmente, porque a gente já resolve tudo bem direitinho. Aí foi quando ele falou assim, mas então eu vou fazer o boleto no nome do seu esposo. Eu falei, claro, se nós temos um testamento, se já consta o nome de meu esposo, então o senhor que está sendo assim irredutível, isso não vai gerar coisas boas. Aí foi por esses trâmites assim que foi desenvolvendo a nossa conversa mais ainda e sendo mais confrontado ainda. Entendi. É bem assim interessante, sabe? Porque eu tenho falado com pessoas em várias partes do Brasil e, infelizmente, existem muitos síndicos que agem da forma como este agiu com você. Uma forma nada profissional, nada educada, né? Porque Isso. na função dele, a lei diz que ele é obrigado a prestar contas, né? A lei fala isso, o Código Civil, a Isso. lei 10.406 fala, o síndico ele tem a obrigação de prestar contas, seja na Assembleia ou quando lhe é solicitado. Nessa situação, a gente percebe que ele não queria prestar contas, até parece que você estava mexendo aí em algo que era só dele, né? Essa que é a... Como diz, meu esposo que fala assim: você foi mexer, cutucar a onça com vara curta. Mas eu disse: mas ele tem que ser confrontado, porque da forma que ele estava levando, ele estava assim, agindo arbitrariamente. E eu até brincava com ele, né? Eu dizia assim: olha, pessoas assim arbitrárias não vão muito longe, não pode ser assim a forma que o senhor está fazendo, porque tem que ter diálogo. Aí foi quando eu comecei a me interessar mais ainda para poder mostrar para ele que a forma que ele estava trabalhando, quando nós pedimos assim, o senhor pode mostrar o demonstrativo, porque toda vez que nós perguntávamos sobre obras, ó, o senhor vai consertar essa calçada? Não tem dinheiro. O senhor vai consertar essa escada? Não tem dinheiro. O senhor vai consertar essa praça? Não tem dinheiro. Aí ele veio, vocês vão dar muita risada. Quando ele marcou a Assembleia Extraordinária, ou a Assembleia Geral Ordinária, que eu falei assim para ele, eu bem inocente, eu falei assim, olha, o senhor não vai fazer aquele tal do planejamento, que eu não sabia que era, previsão orçamentária, né? Que é esse nome. Eu falei, você não vai fazer aquele planejamento que o povo faz no início do ano, não, é? Aí ele olhou para mim e ficou rindo, foi nesse mesmo dia. Aí, depois que eu descobri, né? Mais lá para frente eu vou dizer como foi que eu descobri que o tal chama previsão orçamentária, o nome, né? Aí ele chegou nesse dia com essa tal da provisão orçamentária. Diga o que ele queria construir. Uma casa Não, para os gatos. Ele queria construir uma casa para os gatos
e ele queria colocar ar-condicionado no escritório. Eu falei, não, eu não acredito que o senhor veio com isso, eu não acredito. Os moradores. Aí eu fiz aquele motim mesmo, no dia da assembleia, chamando os moradores, quem vai morar na casa do gato e tal, quem que vai dormir. Aí fiz aquela coisa mesmo. Foi horrível. Ou seja, ele acabou desafiando a pessoa errada, Foi. né? Não, Ele e a desafiou a coisa pessoa assim errada. horrível. Com Mas vamos lá. certeza. Nesse período, então, né? De você. Veja, você estava estudando para uma área que tem a ver com a área de imóveis, né? E aí você já tinha intenção de também conhecer mais sobre essa questão da sindicância, até que um momento alguém desperta, né, em você. Tem que falar para o seu esposo que quem cutucou a onça com vara curta foi ele, viu? Foi Né? Foi ele. E aí verdade. você foi atrás, então, dos seus direitos, foi negada, tal, aí você foi atrás. Diz para mim, do momento que você decidiu se tornar síndica, isso nós estamos falando o quê? Foi início de 2020, por aí? Ele entrou em 2019. Quando ele Certo. entrou, ele mandou um planejamento, como era, qual seria o valor. Aí ele, assim, como eu sempre gostei dessa parte de administração, mas até coisas de casa e tudo, tá? Eu sempre gostei de obras, de reforma, sempre fui envolvida com isso. Aí ele pegou, mandou que ele estava com planejamento de ele administrar tanto os blocos como o condomínio externo. Aí eu falei para ele, o senhor está com planejamento surreal, porque o valor que o senhor está colocando aí não condiz com as condições financeiras dos moradores. Aí ele, a senhora está dizendo que eu sou o quê? Eu falei assim, não chamei de ET, mas isso é surreal e tal. Aí eu ficava tirando assim, de tempo, eu falei assim, o planejamento que o senhor está colocando não condiz, os moradores jamais vão aceitar pagar isso, pagar essa taxa para o senhor aí fora e pagar a taxa dentro do prédio, isso não tem condições. Aí passou, aí é o período que eu fui estudar para a corretora de imóveis no ano de 2019. Então ele reinou aqui sozinho, fazendo o que ele quis bem e deixou de fazer. Aí quando foi em 2020, que eu vi as pessoas muito desesperadas, aí que eu falei, o que está acontecendo? Aí eles disseram, esse síndico aí fazendo isso e aquilo. Aí eu falei, peraí, eu vou tomar consciência do que está acontecendo. Foi aí que eu comecei a estudar e a procurar, a pesquisar em YouTube, Facebook, tudo que falava sobre o condomínio. Que legal. Então, aí desse momento de 2020 em diante, que você tomou essa decisão, começou a pesquisar, quais foram as suas maiores dificuldades para conseguir, né, chegar aí nessa, para se tornar síndica? Quais foram suas maiores dificuldades e como que você resolveu isso? Fala para gente. Porque o grande medo das Pois, pessoas, o grande medo das pessoas é porque elas sabem que dá trabalho, elas sabem que vão ter dificuldades. E algumas acabam montando, Yara, que o bicho muitas vezes é muito mais feio do que imagina, e outras acham que isso. é só um gatinho, que é mansinho, que é tudo lindo, né? Hum, Então, conta pra gente aí, quais foram suas maiores dificuldades e o que você fez para vencer essas dificuldades. tem uma frase que diz aqui, assim, né? Quem detém o conhecimento detém o poder. Então, Tá. todo aquele, né? Então, todo aquele que detém o conhecimento, ele detém o poder. Muitas vezes tem um grande guerreiro, é assim, uma pessoa que ele sabe, ele é forte no tamanho dele, nos músculos e tudo. Mas tem aquele outro fraquinho que ele sabe as estratégias. Então, quando o que sabe as estratégias vai saber como vencer a guerra, porque ele vai usar as ferramentas certas. E aquele fortão muitas vezes não usa a ferramenta certa. Né? Quando a gente mesmo vê a história de um pequenininho que derrotou um Golias. Né? Então a gente sabe que a ferramenta certa, na hora certa, você vai conseguir. Então o que, que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecimento. Eu fui atrás de cursos aonde pudesse me explicar como estavam as leis de condomínio, o que era uma assembleia ordinária, o que era uma assembleia extraordinária, o que poderia ser falado, né? Quais são os assuntos que falam na Assembleia Ordinária? Quais são os assuntos que podem ser falados
numa Assembleia Extraordinária. Por quê? O cidadão, toda vez que fazia assembleia, os moradores perguntavam, e isso, sobre isso, ele dizia, não está na pauta. Então ele já levantava o braço dele, não está na pauta. Aí eu dizia, não está na pauta? Que história? Não está na pauta, não está na pauta, que tanta pauta é essa que não está? Então aquilo, para eu ter autoridade, vamos dizer, autoridade não, para eu ter firmeza no que eu ia cobrar, eu tinha que saber o que eu estava cobrando. Aí depois da primeira assembleia que eu participei, chegou a tal da pasta fiscal lá. Aí todo mundo, você não quer ver a pasta fiscal? Eu falei, pra quê? Eu não tenho nada disso aí, não sei nem para onde começa a olhar essa pasta fiscal. Para que eu vou ler essa pasta fiscal? Essa bagunça de nota tudo cheia aí, uma junto da outra. Aí foi quando eu, clicando, aí você estava com aquela, explicando no quadro, aquela separação dos. Como que é? Começava pela pirâmide, tinha tipo a pirâmide, alguma coisa assim, explicando no quadro, não é isso? Que vai. Sim, Aí eu falei, sim. não, ele vai demorar, não é isso? Eu falei, não, vai ser muito demorado, eu não vou entender o que ele está explicando, não, vou pular. Aí depois, quando eu vi de novo, você dando como conseguir ouvir para ter, como é que é? Saber ouvir. Aí eu falei, o povo vai me xingar todo, eu vou ficar calado ouvindo esse povo? Não. Aí você, não, nas críticas é que você vai conhecendo. Eu falei, o negócio está melhorando. Aí foi que eu comecei a ver, entendeu? Aí eu falei assim, ele tem umas técnicas boas, eu vou ficar assistindo. Aí eu fiquei assistindo, sempre anotando. Se vocês verem minhas anotações, vocês não acreditam. Eu tenho um caderno anotado. Eu, Que eu amo, eu legal. aprendo escrevendo. Quer ver? Pronto, ele está ali. Eu vou mostrar para provar. Ele está Tá aqui bom. junto com os documentos. Deixa eu pegar ele aqui. E vou mostrar a outra coisa que eu tenho também. Deixa eu ver se está nessa pasta aqui. Aí eu pego e anoto. Quando eu anoto, eu aprendo. Então, quando você ia falando, ainda dando aula, que não estava ainda nos cursos, aí eu disse assim, não, eu tenho que anotar. Aqui, ó. Eu não estava nem planejando, tá vendo? A gente já nem pensou nisso, mas eu vou mostrar para vocês. Enquanto Ó, você está procurando aí, ó, ó, tem uma pessoa ó, nos assistindo. Olha que legal, né? Que bacana. tudo Tudo anotado. rascunhado, tudo anotado. É, Tem, tem aí, uma pessoa que a isso, Lone falou, viu, Yara? A Lone falou para nós aqui. sim, Sempre bom aprender. Tá vendo que legal? Muito bem. E aí você então isso, rascunhou tudo, foi anotando e foi montando um isso, mapa, um caminho para poder vencer, porque na verdade o que você queria era um condomínio justo, uma taxa justa, você queria que as obras fossem realizadas, não a casa de gato, né? Mas com tanta coisa importante para fazer, o cara queria fazer casa de gato. Poderia até ser futuramente, quem sabe, a casa dos gatinhos, não tem problema nenhum, não. Mas antes dos gatinhos, ser humanos, né? Porque os seres humanos Claro. precisam também ter segurança, não ter o condomínio cheio de mato, a senhora serem respeitados, não tropeçarem nas calçadas e caírem, né? Então, primeiro, os seres humanos têm que ser respeitados, assim como os animais também. Mas como cada um no seu quadrado no tempo certo, né? Não tirar coisas, priorizar o que não é tão de primeira prioridade naquele momento, né? Então ele não estava sabendo conduzir, faltou ele estudar. Entendi. Agora, assim, dificuldade. Fala para mim uma dificuldade que você teve. As pessoas de pronto, elas toparam? Assim, por exemplo, você estava estudando, você estava tirando suas dúvidas. Fico feliz em ter, de alguma forma, colaborado, né? Você disse aí. E agora minha pergunta é assim, o que foi, assim, qual foi a dificuldade que você teve para que as pessoas pudessem estar assim junta com você, juntas, né? Apoiando a sua ideia, porque a gente sabe que numa assembleia vai pouca gente, numa assembleia, muita gente sabe que o síndico está pisando na bola, mas acaba falando, não quero confusão, deixa aí, não vou me envolver por conta de R$ 50, R$ 40, eu não vou me envolver com isso.
e vai deixando a coisa acontecer. Qual que foi a sua dificuldade para poder engajar as pessoas aí? Primeiro eu fiz assim. Lembra que a gente falou, você falou sobre que eu perguntava sempre, fazia um monte de pergunta e você respondia? Aí eu falo Aham. assim, ele interage, ele responde. Aí que eu mandava os comentários e depois você ia e respondia. Que eu perguntei sobre o abaixo-assinado, como é que eu fazia o abaixo-assinado para poder estar resolvendo essa situação. Aí quando os moradores viram que eu estava realmente querendo lutar pelo direito deles, assim como o meu, né? Então eu falei assim, não, eu quero lutar pelos meus direitos e quero vocês também venham junto. Só que cabeça de ser humano é bem difícil, que eles não têm muitas vezes a clareza que às vezes eu tô tendo, ele não tá tendo a mesma visão que eu naquele momento de determinada situação. Aí eu chamei os moradores e falei com os moradores, olha, ele tem que fazer prestação de contas, ele tem que estar fazendo as obras que tem que ser feita, tem que fazer essa tal da previsão orçamentária, nós temos que aprovar. Então ele está por um caminho totalmente errado, arbitrário, e não é assim que age, porque ele tem que ouvir o morador, o questionamento, tem que ouvir. Então isso nada ele fazia. Então o que eu fiz? Os moradores viram que eu comecei, a cada coisa que eu cobrava, eu tirava foto do que não tinha sido feito no condomínio e enviava para ele. Aí eu dizia assim: todas essas fotos das obras que não estão sendo feitas, uma árvore que venha cair na cabeça de um morador, que o morador venha tropeçar numa calçada dessa, venha se acidentar, está tudo documentado aqui. Então eu E comecei é, a e é pressioná-lo através de documentos. responsabilidade. E é responsabilidade do Isso. síndico, não é? Tá certo. Isso. Aí eu comecei a mostrar para ele, eu falei assim, como é que o senhor coloca, vamos dizer assim, um segurança onde a guarita está toda quase caindo nos pedaços, vai cair na cabeça do segurança, do porteiro. Então, o senhor tem que também respeitar aonde o porteiro vai estar trabalhando. Então, eu ficava assim, pontuando as coisas para ele ter um certo respeito para as pessoas. Aí ele ia e fazia. Aí o pessoal falou, Yara, ele só faz quando você cobra. Aí eu comecei a notar isso, que toda vez que eu pontuava algo para ele, aí eu dizia assim para ele, tá indo, tá ficando tudo arquivado, tá ficando tudo arquivado, porque vai servir como prova contra o senhor, se o senhor não tomar providências. Entendeu? Só que eu vi que ele era uma pessoa, era não, ele é uma pessoa não tem diálogo com os moradores, então foi aonde foi o ponto fraco dele, porque eu conversava com os moradores e mostrava para os moradores que existe sim a possibilidade de uma boa gestão quando todos chegam junto e quando todos querem ver o melhor, como dizer assim, melhorar a qualidade de vida de todos que estão naquele ambiente. Então, que aquilo ali era uma prioridade para todos, a segurança, um espaço mais conservado, o nosso imóvel valorizado. Então, eu fui falando para eles, ó, a nossa área é uma localização excelente, nós temos praticamente o metrô na porta da nossa casa, nós ficamos numa das áreas nobres, que é onde tem Alphaville, onde tem shopping, onde tem um condomínio Le Parque, que é um condomínio de alto padrão mesmo. Mesmo o nosso não sendo de alto padrão, nós ficamos praticamente, como eu já falei, engolido ao nosso redor por condomínios de alto padrão. Então, a gente não poderia ficar tão para trás como nós estamos ficando e desvalorizando o nosso imóvel. Tá certo. E aí, Pode continuar? com todas essas informações, então o pessoal começou a se unir com você, começaram então a te dar apoio, até porque eles viram que, como você disse no início, quem tem conhecimento detém poder, né? O síndico percebeu que você estava agindo com conhecimento, não era simplesmente ir para a Assembleia para eu quero isso ou eu quero aquilo, não. Você começou a buscar as leis, seus direitos, falar com pessoas entendidas no assunto, comigo e outros, e acabou que com isso você se destacou e para os condôminos você acabou sendo então ali aquela, vamos dizer assim, o Moisés para passar o Mar Vermelho, né? Você citou a Bíblia agora há pouco, Bem, né? bem isso, bem isso. Quase o Noé da vida, construindo O a Noé. arca. Eu quero aproveitar aqui
essa pausa para dizer para quem está nos assistindo que se quiser mandar perguntas, por exemplo, a Maiara, tá, Maiara, você pode fazer pergunta, escreve aí a tua pergunta no chat que a gente responde, tá bom? Para você no final, seja para mim ou seja para a Yara, a gente responde no final. E todos mais que estão nos assistindo, que quiserem, pode perguntar se você está passando por uma dificuldade no condomínio. Se é uma dificuldade que a Yara já venceu, ela pode responder. Se é alguma coisa que ela ainda não viveu e eu estou aqui já há mais anos, eu posso também colaborar, tá bom? Então, Yara, aí você, então, nessa situação, conseguiu juntar todo mundo, conseguiu agrupar esse pessoal e eles te deram aí esse voto de confiança. Você já comentou... Isso. Você já comentou que o que foi... Só que eu queria que você repetisse. O que foi mesmo de diferente que eu falei nas minhas aulas, assim, nos meus vídeos, que de alguma forma te ajudou realmente a alcançar aí essa situação de estar como síndica hoje? Teve alguma coisa que eu disse que colaborou com isso? Quando você começou a responder as perguntas, que eu colocava minhas dúvidas e tudo, eu já achei interessante, que você já falou, não, ele interage. Daí dizia para as minhas amigas, ele interage, ele responde, olha que interessante. E agora, na reta mesmo, para estar, vamos dizer assim, buscando aliados, foi quando você falou daquele planejamento de fazer uma pesquisa, assim, em cada bloco, tá perguntando ali o que eles querem, a mudança, qual assim, vamos dizer assim, não é o sonho, qual o desejo, o que eles estavam vendo de necessidade que o condomínio que está tendo, qual era assim o ponto de vista de cada um, e aquilo que mais fosse comentado é o que eu teria que estar mostrando para eles também. Olha, eu também tenho interesse disso, eu também penso que nós temos que lutar pela segurança, pela conservação do condomínio, trabalho como corretora de imóveis, estou vendo que nossos imóveis estão desvalorizando, o valor para o aluguel caiu, o valor para a venda caiu. Então, eu falo com conhecimento de causa, porque eu trabalho com isso. Então, eles se preocuparam quando viram que o valor do imóvel estava caindo e o valor do aluguel também. Por quê? Por causa da falta de conservação. Um portão enferrujado, pintura sem fazer, calçadas quebradas, árvores muito grandes, podas sem fazer, de plantas. Então, não era mais um jardim, era uma floresta amazônica toda. Então, eles pegaram e falaram, não. Aí, entendeu? Aí eles falaram, não, realmente... aí eu mostrava para eles, olha, eu moro aqui há muito tempo também, tenho interesse de lutar pelo bem do meu condomínio, assim como vocês também têm. Então, eles foram vendo que nós tínhamos pontos de vista em comum. Então, foi isso que você falou. Vai ouvindo cada um, saiba ouvir, porque vai ter críticas. Muitos falam, por que você quer entrar? Que isso é horrível. Morador reclama de tudo. Se está quebrado, você conserta. Ele pergunta, por que não deixou quebrado? Que aí eu tenho que reclamar. É interessante. O morador é muito isso, viu, meu povo? Não se confunda, não pense não. De manhã eu brinco muito. Quando eu estou lá embaixo com os trabalhadores, aí passa alguém assim dando o braço, dando bom dia, dando tchau do carro comigo. Daí eu falo, tchau, meus eleitores, muito obrigado pelo voto. Mas eu falo baixo brincando, entendeu? Porque eu nem sei quem são direito. Mas o que acontece? Você pensa que todo mundo vai ficar feliz que está fazendo? Não. Tem morador que gosta que não faça, porque ele tem que ter um motivo para reclamar. Entendeu? Então, eu achei muito interessante isso. Quando você falou assim, olha, deixa eu falar, vai criticar, cortou a planta de muito, eu queria o formato quadrado, a senhora botou redondo, o outro queria redondo, a senhora botou quadrado. Aí eu digo, tá, ela vai crescer, da próxima vez eu corto do jeito que você está falando. Aí, para levando assim, de boa, entendeu? Então, eu achei muito interessante essa parte. E também ouvi-los, porque eu já cheguei, já fui fazendo a boa política, né? E você foi exatamente na contramão do que o outro fazia, né? O outro, ele não fazia o trabalho, o outro não era transparente na prestação de contas, jogava lá uma pasta para que vocês se virassem. Procura nas notas aí, né?
E ele também não Bem isso. conversava, não dialogava, ele não respondia os questionamentos. E você foi com uma pesquisa, procurando saber o que eles queriam melhorar, quais eram, né, as expectativas deles. Quer dizer, você foi exatamente na contramão e com isso você conquistou o apoio e agora recebeu deles no mês de janeiro, né, se não me engano, você recebeu deles assim a Foi vinte e carta seis. branca, dia 26 de janeiro, a carta branca para ser reeleita. É isso mesmo. Você foi eleita no dia 26 e eu fui eleito no dia 27, né? Reeleito, né, pela terceira Olha. vez. Bacana, foi bem ali, coincidência. Tá certo. É Nós, isso. É. nós já estamos já no final, Yara, e eu queria pedir para você o seguinte: as pessoas que estão nos ouvindo, que vierem ouvir, né, condôminos que estão passando por situações como a sua em 2020, né, a sua situação de 2020, o que você poderia falar para eles? Qual que é seu recado hoje? Você que era condômina, uma condômina simples, foi atrás dos seus direitos, foi desafiada, foi desrespeitada, ignorada, porque infelizmente é assim que a outra parte agiu te dando as costas. Isso. O que você falaria para o pessoal da nossa audiência que vem assistir você? Qual é o recado que você dá para as pessoas aí em relação a essa questão de buscar os direitos, de buscar conhecimento, de ir atrás, por exemplo, até mesmo para resolver o problema, ser a solução. Você foi, né? Você foi solução do problema aí. O que você poderia Isso. falar para finalizar a nossa live? Ó, esses moradores, muitas vezes assim, a pessoa ela tem que fazer a diferença onde ela está de alguma forma. Então não adianta você ficar só reclamando, dentro de casa só reclamando, só reclamando, mesmo que seja um morador que não queira ser síndico, porque existe também moradores que, não, eu não quero ser síndico. Mas Ok. isso não quer dizer que não possa buscar conhecimentos. Porque quando buscar conhecimentos, vai chegar numa assembleia, vai saber o que falar. Por quê? Como aqui era uma associação e passou a ser condomínio também, os moradores perdiam muito tempo na assembleia discutindo. Cadê a associação? Cadê a associação? Cadê a prestação de contas do ano, o ano, vamos dizer, de 89? Aí eu disse, gente, a gente está no ano agora, então vocês têm que se atualizar, porque eles queriam cobrar coisas de 30 anos atrás. Então eu dizia assim, então vocês estão perdendo muito tempo. Aí começava a discussão, falar conversas paralelas, então eles não chegavam ao consenso do que eles queriam. Então, o que eu falo assim, quando você sabe de algo, você está passando para as outras pessoas, não adianta ficar falando, oh, o salário do síndico é tanto, esse síndico está nos passando para trás para ser educado, está nos passando para trás, esse síndico faz isso, faz aquilo. Não vai levar nada. Se nutre de conhecimentos, vá pelo o Código Civil, procure a lei do condomínio, como é que o que pode se falar na Assembleia, o que não pode, o que você pode perguntar, quais são os seus direitos. E aquele que quer ser um síndico profissional, nada, você nunca vai parar de estudar, porque a lei muda. Né? Tem leis que elas acrescentam alguma coisa e tem leis que mudam. Até a contadora mesmo me fala, Dona Yara, a convenção dessa está já ultrapassada, tem leis que são novas agora. Então, fique atenta à nota fiscal, fique atenta à forma disso. Então, por quê? E outro detalhe também que eu achei muito importante é a forma como você mostrou a prestação de contas, que você falou, bota aquelas 12 pastas anualmente. Eu achei assim, um espetáculo, porque quando eu pedi isso na Assembleia, na outra anterior, em janeiro de 2020, foi dito para mim assim: não, não está na convenção. Isso foi um conselheiro fiscal, não, que é do, né? Não, não está na convenção. O síndico não é obrigado a mostrar a nota fiscal e dizer onde foi que ele gastou o dinheiro. Eu falei, pronto.
Onde é que eu estava que eu não vi que isso mudou no mundo? Aí eu falei, como assim? Não está na pandemia. Condomínio não está na pandemia que você pode comprar as coisas sem licitação, meu filho. O negócio está diferente, não é assim não, peraí. Entendeu? Então não é bem assim. Aí eles, não, você está errado. Eu falei, não estou errada, eu vou provar que eu não estou errada. Na próxima assembleia, eu vou mostrar para vocês no Código Civil que sim, se você comprou algo, você tem que estar com a nota fiscal e você tem que dizer onde você gastou e por que você gastou. E se gastou algo além quando como que é, tem o valor orçamentário, né? Que é as obrigações ordinárias e extraordinárias. Então, eu fui procurar saber sobre isso tudo. Então, o que acontecia? Essa forma como você coloca as pastas mensalmente, ali é clareza, porque você vai ter as pastas ali do gasto daquele mês, vai ter as notas fiscais, vai ter tudo direitinho. E outra coisa também, que eu já estou marcando, antes que termine o tempo, de 3 em 3 meses, que você falou que chama de 15 a 20 pessoas, e dos condôminos, convida os condôminos para que eles possam estar ali olhando as pastas daqueles 3 meses, não foi isso? De 3 em 3 Foi. meses? Sim, sim. Que, não é A isso? gente, a Então, gente de três em costuma três meses pode mandar, convidar. a gente costuma mandar o demonstrativo e o balancete todo mês. Todo Isso, mês. E aí, sim, tem condomínio que a isso, cada 2 meses, tem outros que a cada 3 meses. A gente reúne todo mundo e fala assim: olha, vocês receberam o relatório. Agora vem aqui, vem folhear a pasta, vem ver que está tudo correto, né? Isso é transparência. Acho que isso é fundamental na vida do isso. síndico, para ninguém ficar com aquela dúvida que o síndico está se beneficiando, tendo proveito, né? Roubando, vamos falar logo português logo, Isso. roubando, né, o É. dinheiro dos condôminos. Usurpando aquilo que não é dele. Exatamente, Está usurpando daquilo usurpando que não é aquilo que não dele. é dele. Mas muito bom, Então, Yara, aí que eles se bom. apegaram a esse detalhe. Só Eu, completando, os moradores se apegaram a esse detalhe, entendeu? Dos 3 meses. Não, vai ter mesmo. A gente vai poder ver as pastas de assim, trimestral. Você vai deixar, vai chamar a gente. Então você vê que eles se apegam a detalhes, porque eles precisam ter algo palpável para eles estarem confiando, entendeu? Então, eu acho que é o caminho legal é a transparência. então, o recado que você daria para os condôminos é: vai atrás, luta pelos seus direitos, mesmo se você não quiser ser um síndico, porque assim, quem não quer ser síndico, Isso. ele pode propor um síndico profissional para o condomínio, né? Então, assim, a pessoa não quer ser Uhum. síndico, E vai saber mas acompanhar. ele vai saber acompanhar, porque ele tem o conhecimento, ele vai pelo menos falar, poxa, já que eu não posso, eu vou propor aqui um síndico profissional que resolva os problemas, mas eu vou ficar de olho, seja ele um síndico morador, seja ele um síndico profissional, eu vou ficar de olho. Precisa de conhecimento. Muito bom para o pessoal que nos assiste. Tá travando só um pouquinho. O seu David tá travando. Travou. Tá travando o seu, David. Quero agradecer a todo mundo que Tá travado o seu, David. Obrigada.